bem-vindos ao Entenda Direito, o podcast original do Damásio. Estamos na temporada sobre advocacia empreendedora. Eu sou o professor Leandro Leão, professor aqui da Casa do Damásio de Processo Civil, advogado e sou um entusiasta da advocacia empreendedora, daquilo que o advogado hoje tem como papel na sociedade completamente diferente daquilo que era no passado. Se você não acompanhou os episódios anteriores, você precisa acompanhar para entender direitinho como funciona essa nova advocacia. E hoje eu tenho uma convidada super especial aqui, sentado na bancada comigo, a doutora, minha esposa, a chefe da minha casa e também do escritório, Giovana Leão. Giovana Leão, que é advogada, tem mais de 20 anos de experiência aí, nos últimos anos ajudou a abrir mais de 200 associações, mais de 100 igrejas, tem especialização em direito societário, em terceiro setor, também é especialista em direito eclesiástico. Seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do podcast. Professor Leandro, meu esposo, muito obrigada por esse convite e eu estou aqui às ordens. E no tema de hoje, nós vamos tratar de algo muito importante. A gente vai conversar sobre atendimento digital e processos internos do escritório. Só que para que você não perca absolutamente nada no que diz respeito ao conteúdo aqui falado, você precisa ativar as notificações aí da sua plataforma de streaming, ou se você estiver assistindo, curte e ative as notificações lá no YouTube TV Damásio, é isso mesmo, TV Damásio, é um conteúdo riquíssimo e à sua disposição para assistir quantas vezes quiser. Bom, eu queria iniciar uma breve apresentação para que você nos contasse aí a tua trajetória. Faça um resumo da sua trajetória, como que você começou no direito e foi aí parar nessa área de direito eclesiástico e terceiro setor. Bom, eu comecei como qualquer outro jovem começaria, aquele padrão que entra na faculdade, mas sem saber muito o que gostaria de atuar. Então, na época, eu fui muito influenciada pelo meu pai. Eu não sabia o que fazer. E aí ele falou, minha filha, faça direito. No direito você vai ter um leque de opções. Juíza, promotora, advogada, na advocacia muitas outras áreas. E aí, escutei o que o meu pai falou, entrei no curso de Direito e no decorrer do curso eu fui me apaixonando principalmente pela área do direito societário. Aquela questão de constituição de pessoas jurídicas já me deixava assim uma grande paixão. Tanto é que uma das minhas especializações foi em direito societário. E aí, um belo dia, eu fui para um escritório que tinha a área de direito eclesiástico e terceiro setor, que é muito parecida, tem algumas questões parecidas com o direito societário. E ali eu me identifiquei. E até hoje estou, né, nessas duas áreas. Que ótimo, então foram duas paixões na faculdade, direito societário e eu, né? Bom, e hoje quais são as suas áreas de atuação? O que você atua efetivamente? Bom, como dito, eu atuo no terceiro setor e no direito eclesiástico. Direito eclesiástico é uma área diferente, né? Nós temos bastante estudantes e também profissionais da advocacia nos assistindo. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, o que é essa área de direito eclesiástico. Explica aí para os nossos ouvintes. Nada mais do que aplicar o conjunto de normas jurídicas existente em nosso ordenamento jurídico para as entidades religiosas. Então, basicamente o seguinte, eu atuo com igrejas. O que eu faço? Eu regularizo elas. Ah, qual área aí que você
que você vai? Tem a parte de liberdade religiosa, aquelas questões de aspectos fiscais, tributários, né, imunidades, isenções de PTU, ITCMD, enfim, vários tipos. Mas a minha grande paixão é a organização e estruturação de uma igreja, de uma organização religiosa. Desde a constituição dela, fazer o estatuto, atas de fundações, atas de aclamação pastorais, todo o trajeto para ela se regularizar. CNPJ, inscrição municipal, alvará de funcionamento, enfim. Amo essa parte. E tem uma questão importante, foi feito um levantamento pela Casa Civil em 2017, que existem 181 mil normas em vigor no nosso país, e não se sabe ao certo quais estão em vigência, quais foram revogadas, enfim, é uma verdadeira bagunça. Então, o direito eclesiástico, ele pega aquelas legislações que efetivamente vão ser aplicadas para a igreja, e aí você faz um trabalho em cima disso. É basicamente o exercício dessa área, correto? Correto. Ótimo. E tem uma frase de John Kennedy que eu gosto demais, que fala o seguinte: a mudança é a lei da vida, e aqueles que olham apenas para o passado e o presente, com certeza vão perder o futuro. E quando você se formou, foi em 2007, mais ou menos, revelando a minha idade, revelando a minha idade. A advocacia, ela era um pouco diferente no que diz respeito a atendimento do cliente, no que diz respeito a reuniões. E hoje, com a advocacia empreendedora, com a advocacia mais moderna, com o mundo hoje digital, isso mudou um pouquinho. Então, compartilha com a gente como era a questão do atendimento e fechamento de contratos quando você se formou em 2007 e de um tempo para cá, como isso se modernizou. Bom, antes, a captação de clientes ela era muito por indicação. Você tinha que participar de eventos nichados na sua área. Você tinha que dar palestras e, ao final, as pessoas te procuravam. Você também tinha que escrever muitos artigos em jornais. Enfim, era dessa maneira a captação de clientes. Ou seja, era uma maneira muito mais artesanal, bem mais, digamos assim, tinha que despender um pouco mais de energia, porque você tinha que estar nos lugares presentes, não é isso? Exatamente. Tanto é que o atendimento ao cliente, antigamente, também era muito assim, esse tete a tete. Então tinha que ter um escritório físico. Exatamente. A gente não consegue imaginar um advogado do passado sem um escritório físico. É verdade, é verdade. Aquela coisinha do cartão, né, de visitas, o endereço, né, isso mudou. Mas só que com a evolução e a implementação dessa necessidade que é a advocacia empreendedora, isso é completamente diferente hoje, né? Sim. Quem está se formando hoje, necessariamente, tem que ter um escritório físico? Não. Não. Hoje em dia, a captação do cliente, ela pode ser perfeitamente pela internet, mas aí precisa fazer toda uma estratégia de marketing. E o atendimento hoje é feito 100% online. Dá para ser 100% online. Né? Tem ainda umas áreas que são necessário você estar ali no escritório ou ainda em um café ou na empresa do cliente. Mas, por exemplo, a minha área dá para ser 100% online. Então, hoje, a área que você cuida do seu escritório, Leão e Leão Advogados, terceiro setor e direito eclesiástico, você consegue fazer um atendimento 100% online? Sim. Apesar de nós termos uma sede física, as duas áreas de atuação, direito eclesiástico e terceiro setor, são plenamente possíveis fazer de maneira online. Bom, lógico que a gente tem o escritório físico porque tem outras áreas de atuação que não fazem parte do meu nicho de atuação, que precisam ter ali um ambiente físico. Lá no escritório a gente tem muito bem dividido duas áreas, que é a área de negócios, a área de gestão, a área voltada mais
para o empresário, o empreendedor, negócios jurídicos em geral, como criação de holdings, questões de contratuais, imobiliário, e que muitas vezes exige uma reunião física para se negociar imóveis e assim por diante. Então, há necessidade de ter o espaço físico. Mas essa área, a gente conseguiu, que é o direito eclesiástico e o terceiro setor, migrar para 100% digital. E isso foi uma grande virada de chave, principalmente na pandemia. Porque na pandemia, quando nós inauguramos a sede do escritório nova, que foi em maio de 2020, foi no auge da pandemia. Sim. Então, só que o escritório, o faturamento foi muito bom. Por quê? Porque nós tínhamos a possibilidade do atendimento online. E hoje o cliente, ele não vem mais somente por indicação. Claro que acontece, só que ele vem com base em toda uma estratégia de marketing que é feita no digital. E muitas vezes o cliente ele fecha o contrato de honorários sem mesmo saber quem você é. A gente às vezes só atende no WhatsApp, nem faz reunião. Verdade. E o contrato é fechado. Só que é o seguinte, em termos de estratégia de atendimento, que é o tema central do que nós vamos falar aqui, é muito diferente atender o cliente fisicamente e atender o cliente ali virtualmente? Nos conta um pouquinho dessas diferenças e experiências. Na verdade, a essência ela deve ser a mesma. O atendimento ele deve ser encantador. Você tem que ter uma excelência para que o seu cliente tenha uma experiência bacana ali nessa área da advocacia, digamos assim. Então, o presencial, por exemplo, no nosso escritório, a gente gosta de cuidar muito bem do cliente, deixar ele... porque ele já vem com um problema. Então, quando ele chega lá, a gente gosta de deixar todo um ambiente agradável para que ele se sinta à vontade e não fique com aquela situação... pior ainda, né? Porque ninguém gosta de contratar advogados, não é mesmo? Não gosta de despender dinheiro com relação a isso. Então, quando ele chega lá, ele já tem uma experiência, desde o momento de uma música instrumental de fundo, até quando ele chega ali na sala de reunião e vê, digamos assim, um banquete, né? A gente serve bolo, serve frutas diversas. Para quem gosta, tem refrigerante, até energético, né? Sem falar no cafezinho, no chá, enfim, oleaginosas. A gente gosta muito quando é essa área do presencial. Isso. Agora, aí você teve que pegar todo esse acolhimento e de alguma forma trazer para o digital. Como que é feito esse atendimento migrando do físico para o digital, para que o cliente se sinta abraçado, se sinta amparado? Bom, o atendimento encantador ele deve ser equivalente do presencial ao virtual. Você tem que aplicar ali as palavras certas, você tem que acolher o cliente de uma maneira bem humanizada, né? Você não pode deixar que o WhatsApp simplesmente fique mecânico. Então, muitas vezes eu faço esse atendimento presencial. Presencial não, virtual. Perdão, no virtual. E assim, na hora que a gente coloca as palavras ali no WhatsApp, de maneira célere, para começar, porque as pessoas hoje em dia não têm tempo a perder. Então, você tem que ser rápida, mas, ao mesmo tempo, tem que ser muito intimista. Você tem que perguntar para o cliente qual é a sua dor, o que eu posso te ajudar. E quando ele responde aquilo, eu tento fazer o quê? Marcar uma reunião virtual, uma reunião online, e aí sim ele me conta melhor todo aquele caso e 90% das vezes a gente consegue fechar. E numa reunião virtual, tendo em vista que há aí uma separação geográfica, física, o que você pode aconselhar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, trazer algumas lições para que possa ser implementada num atendimento online, que seja eficaz e eficiente em relação a fechamentos de contratos? O que você pode trazer de lição? O que o advogado que vai atender online ele precisa observar? Bom, primeira coisa é a vestimenta. Então, assim, você está lá atrás da câmera de celular, que seja,
você não pode estar de qualquer jeito. Tudo bem, você está com uma bermuda ou, enfim, qualquer vestimenta abaixo ali, no qual o cliente não vai observar. Mas, homens, por favor, camisa, gravata, paletó. Mulheres, estejam formais, uma maquiagem leve. Isso é muito importante. Primeiro ponto, porque o cliente, ele quer ver isso num advogado. Ele almeja. Então, assim, se você não tiver dessa forma, ele já, sabe, já não vai gostar. Segundo, uma boa iluminação. Se for necessário, até compre um ring light. É baratinho, mas é importante ter uma iluminação. Terceiro, cenário. Eu acho muito feio colocar aquele cenário assim, sabe, que tem no... Aqueles cenários fakes, virtuais, Nossa, né? não. É melhor uma parede branca, né? Do Uma que parede um branca, cenário fake. Até porque o cliente, ele gosta de saber onde você está. Verdade. Então, nem colocar aquele negócio que fica todo esfumado atrás. Não, nada disso. Vá em algum local que você consiga fazer com que o cliente possa ver o que está atrás. Mesmo que seja uma parede branca. Mesmo que seja uma parede Nada branca. de fundo digital, né? Não, Na não. praia não dá para fazer. Não, fica... Meu Deus Na do praia céu. não dá, né? Não. Ou aquelas bibliotecas fakes também não dá, né? Nossa. O que mais? Além do... O pessoal tá rindo pessoal aqui. tá rindo. Além do cenário, o que é importante também para uma reunião virtual? Porque quando você está fazendo reunião virtual, mais começa importante. a picotar, né? Uma boa internet, o áudio você precisa checar se está ok. E a câmera, né? Limpar a câmera é importante. Bom, quinto, você precisa preparar uma breve apresentação daquilo que você se predispôs a conversar com o cliente. Falar quem você é, o que você tem ali de know-how com relação àquela área de atuação que você já sabe que ele te buscou. Então, isso é importante, porque enquanto você está falando, você pode fazer essa apresentação numa segunda tela e ele vai observando tudo aquilo dali. Ele vai falar, nossa, que bacana, esse advogado, essa advogada se preparou para estar aqui comigo. Então, nessa breve apresentação... Primeiro, ter um slide para acompanhar, com informações poucas. Aí você, nessa apresentação, você começa falando, pelo que você disse, do know-how. Você apresenta quem você é e o serviço oferecido. Tudo sempre de forma muito objetiva, não é isso? Exatamente. O que mais? Tem aquela história do microfone aberto, né? Também tem que tomar cuidado, perigo, não? Exatamente. Você precisa ser pontual. Então, assim, que seja 3 minutinhos antes, já entra ali na plataforma online. E essa questão do microfone aberto antes da reunião ou depois é fundamental você checar se está tudo ok. Então, não fale nada que comprometa ali a sua reunião virtual com o cliente. Imagina, que vergonha. E já aconteceu muito com pessoas aí que a gente vê os memes pela internet, né? É isso mesmo. Ser muito organizado com relação à condução da reunião. Por isso que o slide vai ajudar bastante, né? Exatamente. Essa organização, né? Fazer um slide clean, que atenda aí também as cores, a paleta de cores da logo, do escritório e etc. O que mais que é importante aí numa reunião virtual? Isso, essa organização da reunião é muito importante porque o advogado, ele não pode também gastar muito mais tempo naquela reunião, por exemplo, ficar mais do que 1 hora, dependendo do assunto. Então, às vezes, tem reunião que você precisa ser bem objetivo, porque você vai apresentar o seu trabalho ali, né? Então, que seja 25 minutos. Então, você tem que ali conduzir bem, porque às vezes tem um cliente que quer falar tanto, que você acaba se perdendo e nem fala o que você deveria falar ali com relação ao seu trabalho. Presta atenção. Aqui foram passadas lições importantíssimas. Então, se você não tomou nota, eu anotei aqui algumas coisas que a doutora Giovana Leão passou e você tem a oportunidade de anotar. Olha só, vê se eu estou correto aqui em relação às minhas anotações. Vestimentas,
Perfeito. É iluminação, Isso. um cenário, uma boa internet, o microfone, a câmera, né? Se é algo que seja realmente, que seja tudo funcionando Sim. perfeitamente, pontualidade, não é isso? Isso. A organização da reunião, fazer uma breve apresentação, ter um começo, meio e fim, para que você possa conduzir o cliente e não se estenda além do tempo necessário. E, obviamente, que você possa falar com a autoridade e passar confiança. Então, isso é importante. Se você não anotou, depois volta, ainda bem que você tem essa possibilidade de voltar aí no seu stream ou então no YouTube para tomar nota de lições valiosas que a doutora Giovana Leão nos trouxe aqui. Bom, E mais um ponto que eu deixei de falar. Não olhar para celulares, para tablets, é muito deselegante. Mesmo você tá lá no atendimento virtual, imagina no presencial. Você tá lá olhando o celular. É a mesma coisa, né? Você é muito está atendendo deselegante. e ficar olhando no celular enquanto o cliente está falando, olhando para a câmera. É falta de respeito. É a mesma coisa de uma reunião presencial, isso é verdade, isso é verdade. Bom, excelente. E falando um pouco sobre a questão do empreendedorismo dentro do digital, na advocacia, nós sabemos que quando o advogado empreendedor ele migra para o digital, o fluxo de atendimento aumenta demais. E esse fluxo aumentando, há necessidade de uma organização e uma definição de padrões procedimentais, ou seja, estabelecer processos internos. Então, se o advogado está nos assistindo, quer surfar na onda do digital, o que ele precisa fazer em relação a esse fluxo de atendimento, que a gente sabe que vai aumentar e muito? Bom, o advogado empreendedor, ele precisa saber de gestão. Essa é a palavra. Gestão de marketing, gestão de finanças, a gestão pessoal, a gestão administrativa e, principalmente, uma gestão de rotina interna do escritório, que é fundamental. Precisa ter ali todo o passo a passo, porque senão vai se perder. Então, estabelecer processos internos, isso é importantíssimo. Você tocou num ponto importante. Essa padronização de processos internos, ela é fundamental, tendo em vista que reflete justamente na avaliação do cliente em relação à qualidade dos serviços prestados. Quando você é atendido de uma forma organizada, você tem um atendimento, você passa uma impressão de muito mais eficiência no atendimento. Fora que estabelecer processos internos, a gestão de processos internos, documentando as etapas do começo, quando o cliente chega até o final do fechamento do contrato de honorários, isso também facilita em relação à questão de tempo, facilita também no que diz respeito a transições de funcionários, etc., porque você tendo mapeado tudo o que acontece dentro do seu escritório, você facilmente pode alocar ferramentários, pessoas para conseguir fazer aquela gestão. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho, passasse a experiência de como é o atendimento lá no Leão e Leão Advogados, como você exerce, como funciona, como é que você estabeleceu esses processos internos, para que o ouvinte possa enxergar como fazer um processo interno dentro do próprio escritório. Bom, quem é mestre nisso é o Dr. Leandro Leão, né? Ele, na verdade, ele que fez todo o trâmite ali, ele verificou a minha área de atuação, porque ele viu que eu já não estava dando conta. Ele falou, calma, vamos criar procedimentos, porque senão o negócio vai bagunçar. E aí, eu fui passando para ele todo passo a passo, e aí ele foi me ajudando nos procedimentos, colocando naquele do Word, né? Como que é Smart Art que fala. Facilmente. Tem ferramentas
que você pode utilizar na internet, ou utilizando o próprio Word aí, no Smart Art, você consegue fazer fluxograma. Mas como é que funciona o lado da tua área de atuação? O cliente, ele chega pelo WhatsApp. Isso. E aí, começa a conversa, e aí você tenta agendar a reunião. E como é que funciona aí o passo a passo? Tudo documentado. Então, assim, tem toda uma estratégia de captação desse cliente. Ele entra pelo WhatsApp, e aí já tem uma mensagem padrão que é jogada ali para ser algo rápido. Ele responde nome, e-mail e a cidade, só para a gente ter uma noção ali. E captar a lead, que é importantíssimo, porque para o cliente chegar no WhatsApp custou dinheiro, tá? Você tem que pagar para que isso aconteça, então você precisa ter aqueles dados, e aí... Isso. Aí... Realizar reunião agendada e realizada. Sim. Então, assim... Quando eu consigo agendar a reunião, quando o cliente dá atenção, porque às vezes ele entra ali no WhatsApp e ele simplesmente não segue. Mas mesmo assim a gente tem que fazer uma organização de sempre perguntar semanalmente. Tem que ter um CRM. Tem que ter um CRM. Para verificar se naquele momento aquele cliente está preparado. Mas vamos supor que... Só abrindo parênteses, CRM é Customers Relationship Manager, que é uma gestão de clientes. Você precisa estabelecer uma gestão do seu cliente para saber qual estágio que ele está. Se é o estágio inicial, se é o estágio de aguardando reunião, se é o estágio de envio de proposta, se é o estágio para cobrar a resposta da proposta, se é o estágio já da contratação por envio do contrato. Então, você precisa ter essa gestão de CRM. Você pode facilmente fazer isso no começo, se você ainda não tem uma estrutura muito grande, com uma simples planilha de Excel, colocando lá o nome, o telefone, o e-mail e o status. Só isso, você já tem esse controle. Bom, agendou a reunião. Depois da reunião, o que você faz? Imediatamente após o término da reunião, eu já envio a proposta de honorários. Isso, no WhatsApp mesmo. No WhatsApp, imediatamente. E essa proposta de honorários, muitas vezes, está no Excel, ou enfim, não é Excel, no PowerPoint, que é apresentado para o cliente no decorrer daquela reunião online. E aí, ele querendo fechar naquele momento, ótimo. O que a gente faz? A gente já envia um link do formulário do contrato de honorários, ele preenche. Então, aceitou a proposta, envio no formulário de dados para o cliente. Para facilitar a nossa vida de fazer um contrato de honorários. Então, olha só, mais uma sugestão para vocês dentro da advocacia empreendedora. Ao invés de você solicitar os dados para o seu cliente pelo WhatsApp, que é ruim para escrever, você manda um link do Google Forms, por exemplo, com os dados que você precisa para a elaboração do contrato. Isso mostra o quê? Organização. Então, ele vai receber um link, ele preenche, você automaticamente recebe no teu e-mail cadastrado os dados para preenchimento do contrato. Preencheu o contrato, confeccionou o contrato, e aí? Aí, mandamos para ele um formulário. Não, aí ele vai te assinar, né? Não, sim, vai assinar, lógico, o contrato de honorários e a gente coloca numa plataforma online. Isso, a plataforma que tem várias hoje, inclusive a OAB até fornece aí para os advogados uma plataforma de assinatura eletrônica. Recebido o contrato assinado. Aí a gente faz todo um cadastramento interno nos nossos sistemas, exatamente. E aí, imediatamente após, enviamos um formulário com relação àquele tipo de assunto. Então, se for do terceiro setor, uma constituição de associação, uma reforma de estatuto, está lá o formulário. Se for com relação ao direito eclesiástico, também tem um formulário. Enfim, tem formulário aí para tudo. Inclusive, no nosso formulário, a gente tem vídeo explicando cada uma das questões. Mas, lógico, o cliente, eu sempre deixo à disposição telefone, WhatsApp, mas eles gostam de se virar ali, sabe? No online ali, enfim. E aí vem esse formulário preenchido e aí a gente começa a abrir os prazos no sistema. Do trabalho, né? Do trabalho. Eu vou ter um prazo de X dias para entregar ali a primeira minuta para o cliente, ele vai ter prazo para me devolver, porque tem clientes, às vezes, que pagam todo o serviço e simplesmente esquecem de preencher o formulário, assim, esquece daquelas
situação. Então, por conta disso, a gente até criou, né, multa contratual. Bom, e aí a gente abre pastas, todas assim com uma rotina, pastas, subpastas, para ir guardando ali toda a documentação daquele cliente. Perfeito. Aí depois entra dentro de um outro fluxo interno, processo interno de gestão daquele trabalho que já foi contratado. Exato. Excelente. Bom, isso é interessante porque por trás de toda uma gestão há uma estratégia de atendimento. E com certeza essa gestão e essa organização ela deve refletir de alguma forma no fechamento de contratos. Você sentiu que isso aumentou quando você padronizou os processos internos do escritório? Isso refletiu financeiramente? Sim, melhora. Melhora? Com certeza. O percentual fez a reunião, percentual em razão de toda a organização que foi feita, desde o primeiro atendimento do cliente até a realização da reunião e todo esse fluxo de cobrar propostas, etc., tem como mensurar aí o quanto aumentou em relação à taxa de retorno no que diz respeito ao atendimento do cliente, ao fechamento de contrato? Olha, quando a gente faz a reunião, 90% dos casos a gente consegue fechar. Porque o cliente ali ele fica encantado com o nosso atendimento. Ele já sabe, né? Na verdade, quando você tem uma rotina, é que nem bebê. Nós temos uma criança em casa, o Miguel já não é tão bebezinho assim, tem 2 anos, e quando ele sai um pouquinho da rotina, é um desastre. Quando ele está aqui naquele ciclo de rotina, ele flui super bem. É igual o cliente, ele tem que entrar numa roda, numa rotina, num ciclo, num fluxo, que ele se sente acolhido, que ele sabe o que vai acontecer nos próximos passos, porque isso facilita demais, principalmente algo que no digital você precisa passar para o cliente, que é a confiança. Não, e tem cliente que gosta tanto do atendimento que às vezes fala: doutora Giovana, olha, eu tive aqui uma proposta de honorários que é metade da sua, mas eu gostei tanto do seu atendimento que eu quero fechar. Nós temos aí essas provas sociais guardadas, tudo bonitinho, porque a diferença no atendimento, hoje você está muito parelho em relação à quantidade de advogados e a serviços oferecidos. Só que quando você tem um diferencial, o preço ele entra no segundo plano. E essa mensagem aí que nós recebemos lá no escritório tem pouco tempo, né? Foi semana passada, enfim, reflete muito bem aquilo que a gente está fazendo no que diz respeito à gestão de atendimento e processos internos. Bom, queria que você passasse aí um recado final para aqueles advogados que pretendam efetivamente mergulhar no digital e mudar a advocacia tradicional para a empreendedora. Passa seu recadinho final, olha para aquela câmera ali e passa o teu recado final para eles. Bom, o advogado empreendedor, ele precisa se organizar com os procedimentos internos. Se ele tiver isso daí muito bem estruturado, estudar essa questão principalmente de atendimentos, ele vai ter muito sucesso. Quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast Entendendo Direito, foi uma honra e hoje você que está assistindo ou ouvindo teve a oportunidade de aprender bastante sobre um atendimento encantador no digital e também sobre a importância de processos internos a serem elaborados dentro do seu escritório. Se esse conteúdo foi relevante para você, curta aí o nosso vídeo ou o nosso áudio no Spotify. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube TV Damásio, faça isso agora, porque isso nos ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas e difundir aí essa advocacia empreendedora. Agradeço a sua atenção, um forte abraço e até o próximo encontro.